Anteriormente, em Garota Destemida. Você tem medo de se posicionar politicamente? Você tem medo de entrar naqueles debates políticos intermináveis e expressar a sua opinião? Pois eu também. Então, vamos junto, que é hora de vencer mais um medo nosso. Oi, eu sou Thaisa, esse é o canal Garota Destemida. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram para você participar. Você pode sugerir temas, responder as perguntas que a gente coloca nos stories e pode interagir. Mas então, voltando ao Democracia em Vertigem, vendo esse documentário eu relembrei do sentimento que eu vi na época, durante a campanha, logo depois, né? Não logo depois, mas um pouco depois dessa história toda do impeachment, a gente achava que, pelo menos essa é a minha visão, a gente achava que finalmente a gente ia ter vez, que o Brasil ia ter outro caminho, mais social, não sei. Não sei, eu não tenho pensamento formado ainda, por isso que eu não gosto de me posicionar. Eu só posso dizer pra vocês o que eu sinto e o que eu sei, cara. Então, eu sei o que era um jingle de campanha. Uma coisa meio idiota, né? Um jingle. Parece uma propaganda, tipo, a gente fica cantando às vezes. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa. E na real, nem tem mais Bamerindos, quase... Muita gente ainda tem dinheiro na poupança, mas a gente já sabe hoje em dia que a poupança não é essas coisas. Mas essa música ficou. É a mesma coisa, mais ou menos, mal comparando, assim. Tinha aquela musiquinha da campanha do Lula e dava um certo calorzinho. Eu não sei se é cientista também. Comenta aqui embaixo, por favor, diz que eu não tô sozinha nisso. Como eu já disse aqui, como tudo deu errado depois, eu não sei. Eu não estava olhando, eu estava dispersa, eu estava focada em estudar para a faculdade, fazer minhas matérias. É o que se espera de um estudante, e estudar para a prova da OAB, se preparar para a prova da OAB e se preparar para provas de concurso também, se possível. Então eu me desliguei, apesar do direito estar meio que intrinsecamente ligado à política. Não é à toa que eu tinha aula de economia política, tive aula de filosofia geral e jurídica, de sociologia geral e jurídica, quer dizer, é uma área totalmente de humanas que eu deveria estar meio que por dentro do que estava acontecendo. Mesmo assim eu não estava. Se por um lado eu não sabia muito bem o que estava ocorrendo no mundo real, eu sei que eu comecei a me interessar muito pelo direito constitucional na faculdade. Uma das matérias que eu mais gostava, além de sociologia. Sociologia também eu gostava bastante, economia. Ou seja, matérias que estão intrinsecamente ligadas ao mundo. O que a economia tenta explicar é justamente o que acontece no mundo real. E a sociologia também. Explicar por que existe crime, por que as coisas são do jeito que são. Assim como a filosofia se questiona muito também das coisas. E a gente estudava aquela Constituição Cidadã. Tão bonito esse nome, né? Constituição Cidadã. Enfim, quando a gente está estudando o direito constitucional, tem muitas questões que levam a gente a pensar, se a gente tiver um mínimo de visão crítica. A gente fica pensando, por que não se põe em prática tudo que está escrito ali? A gente fica pensando que forças são essas que regem o mundo, por baixo dessa superfície bonitinha da lei. Tudo que prevê na Constituição, prevê na lei das leis, segundo o pirâmide de Kelsen, do ordenamento jurídico. E uma coisa que me marcou muito nesse período foi a leitura de um livro antigo, de Rudolf von Jhering. Espero que eu tenha pronunciado certo. Esse livro aqui, chamado A Luta pelo Direito, a mensagem que ele deixou mais impressa em mim foi a seguinte: a justiça, deusa grega, carrega dois instrumentos, a balança e a espada. Então, a justiça não é tratar simplesmente todo mundo da mesma forma, mas é tratar as pessoas que estão numa mesma situação de forma igual, mas também tratar de forma desigual os que estão em situação desigual, na medida em que se desigualam. Essa frase sobre a isonomia é atribuída a Rui Barbosa. Então a balança serve para isso, serve para sopesar duas situações, para decidir como vão ser tratadas. O outro instrumento, que é a espada, representa o quê? A força para o Estado impor essa igualdade, que a gente chama de igualdade material. Porque igualdade formal, tratar todo mundo igualmente, não vai levar à justiça. A gente precisa de igualdade material.
Ou seja, essa isonomia que o Rui Barbosa fala. Aqui eu não estou dizendo se é certo ou se é errado ter cotas, por exemplo, tá? Mas é uma questão que tem que ser permeada por isso, por essa noção de isonomia. Você não pode ser simplesmente contra as cotas porque tem que tratar todo mundo igual. Você tem que explicar que não há essa desigualdade, ou porque a desigualdade é outra, entendeu? Mas tem que passar por isso. Por exemplo, meus gatos todos comem a mesma ração, exceto a caçulinha. Porque a caçulinha tem um problema de saúde, um problema na gengiva, e eu tenho dado patê para ela, mas só para ela. Eu não vou dar patê para os outros, porque eles não precisam. Ela está numa situação específica que ela precisa de uma determinada coisa. Entendeu como é que funciona mais ou menos? Dá pra gente aplicar tudo isso na prática, claro. Só que a questão é saber como que a gente vai interpretar o mundo, visão de mundo. Mas eu já tô saindo do tema de novo, ia tomar 0 na redação do Enem, né? Então vamos voltar pro tema. Eu tava falando do livro Luta pelo Direito, de Rudolf Miele. É um livro baseado em uma palestra que ele deu em 1872. E o autor, esse estudioso, ele defendia que a paz social, individual ou entre nações era o fim último do homem. E essa paz só pode ser obtida através da luta pelo direito. Esses ensinamentos do século XIX fizeram todo sentido para mim em meados do século 2000, porque a nossa realidade ainda é permeada de injustiças e desigualdades e milhares de coisas que a gente acaba sabendo lendo jornal ou não. Não adianta você tentar se esconder como eu me escondia. Eu não lia, não queria saber das coisas, focava ali no meu estudinho, mas o livro aparecia pra mim, entendeu? Então, depois disso, muito tempo passou até que eu vim me posicionar claramente, politicamente, pela segunda vez. Isso foi quando? Nas eleições de 2018 para presidente. Quem olhar hoje meu histórico de postagens dessa época, vai ver muita coisa no Facebook. Em apenas uma situação eu cheguei a ir pra rua numa das manifestações, ele não. E eu me sinto mal por isso, por ter andado tanto tempo sem me preocupar com a questão e por ter tido essa militância mega Nutella, que é postagem no Facebook. Textão que eu acho que tem muito fraco pra conseguir influenciar alguém. Assim, não atinge nem pouco o objetivo de uma militância, de debater. Não, em alguns posts até rolou um certo debate, mas um debate que também já estava tão polarizado, mesmo quem não era partidário do atual presidente, agia como se fosse. Quem não perdeu amigos nessa época? Teve gente que não gostou do que eu postava, do que eu dizia. Teve gente que minimizava, isso que eu achei mais impressionante. Que dizia que aquilo era tudo papo de político, que não ia cumprir nada daquilo. Falei, gente, mas como que você vai votar numa pessoa assumindo que aquilo é só da boca pra fora? Você não concorda com o que ela fala, mas você vai votar nela porque ela não vai cumprir mesmo o que fala. Isso pra mim não faz nenhum sentido. Então, essas foram apenas dois momentos que eu senti necessidade de dizer algo sobre o assunto, sempre quando a gente tá meio que com a corda no pescoço. Eu ainda tentei mudar a ideia de algumas pessoas, mas é muito complicado. Quando a pessoa tá mega convencida, tudo que você fala, parece que a pessoa só se fecha mais. É difícil restabelecer o diálogo quando tem uma situação dessa, como a gente tá tão polarizado. Eu não sei, acho que eu vou querer falar sobre isso depois, sobre polarização. O que vocês acham? Vocês acham interessante debater a questão da polarização e como estabelecer canais, como às vezes parece muito mais fácil a gente se alienar e não pensar no assunto, mas também não leva a nada. A propósito, não custa deixar bem claro aqui que eu torci muito para estar enganada. Eu cheguei a conversar com uma amiga sobre isso, perguntei, gente, será que a gente tá vendo alguma coisa errada, que a gente tá exagerando, né? Assim, como que duas pessoas podem ter uma visão tão diferente de uma mesma coisa? Será que eu tô errada em achar isso? Eu juro que eu me questionei e eu não tô nada feliz, não quero dizer eu avisei, eu não quero, sabe, eu preferia que eu tivesse errado, eu preferia que nada disso estivesse acontecendo. Sinceramente, eu preferia. O pessoal fica falando que a gente torce contra. Não é torcer contra, cara. A gente tá vendo que vai dar alguma coisa errada. Não fosse pandemia, seria outra coisa, entendeu? Vai ser outra coisa, e pandemia e tudo junto. Espero que vocês estejam gostando desse papo, que tá bem pesado, mas
Às vezes tem coisas que a gente tem que tirar a cabeça da areia e falar, entendeu? Verdade seja dita, eu sempre me questionei quando estudei, quando eu via falar de ditadura, quando eu via falar de nazismo, eu sempre me questionei quem eu seria nessa situação limite. Eu me questionava que conduta eu teria tido nessa época. Você já parou para pensar nisso? Comenta aqui embaixo se você parou para pensar. Será que eu teria coragem de me posicionar? Será que eu teria coragem de ir contra um sistema, uma situação? Ou será que eu ia fingir que nada estava acontecendo e ia tentar levar a vida normalmente? Por mais que eu discordasse, eu ia olhar para o lado. Será? A experiência mais marcante que eu tive contra esse meu questionamento, eu vou contar pra vocês agora. É uma passagem da minha vida muito difícil, tá? Que mexeu muito com meus sentimentos e, tipo assim, várias vezes que eu falei sobre isso com outras pessoas, eu não consegui me conter. Eu espero agora estar tratando de uma forma mais racional, passar pra você essa emoção que eu senti na situação, mas também não debulhar em lágrimas, até porque eu fico horrorosa chorando. Quando eu fui ao México, minha primeira parada foi na cidade do México. E logicamente, na Cidade do México eu tinha vários planos de conhecer o Museu Frida Kahlo, de ir a Coyoacán, tinha várias coisas que eu queria fazer na cidade. Mas teve um lugar que eu achei por acaso. Eu estava andando pelo centro quando encontrei um museu chamado Museu da Tolerância. E a minha curiosidade me levou a entrar nesse museu e fazer a visita guiada. O Museu da Tolerância é um museu estabelecido pela iniciativa privada, para que não se esqueça a necessidade da gente tolerar as diferenças dos outros. Algo que parece ser bem difícil em toda a história da humanidade. A gente sempre teve problema, o ser humano tem um problema sério em tolerar o outro. Aquele que pensa diferente, aquele que tem uma aparência diferente. Qualquer coisa, na verdade, é motivo para você fazer esse nós e ele, sendo que somos todos humanos. O Museu da Tolerância tem várias áreas, sobre várias situações, cada área sobre uma situação diferente que ocorreu no mundo. Maravilhoso o museu, maravilhosas fotos, um espaço fantástico. E teve N situações que eu nunca tinha nem ouvido falar. Tem uma área que eu me lembro muito bem, que era sobre um país na África. Gente, eu não me lembro mais qual é, mas porque era muita informação, eu teria que ter um caderno gigante ali para anotar tudo, para poder lembrar hoje, mas a experiência é marcante, eu achei bastante. Um país na África que quando os conquistadores chegaram, os colonizadores chegaram, eles começaram a dividir a população em 2 grupos, dando um documento diferenciado para cada um, falando, você é da tribo A, você é da tribo B. Sabe aquela coisa meio lado A, lado B? Eles separaram. Por que eles dividiram? Para conquistar. E o que na verdade não tinha, um grupo não tinha nada a ver com o outro. Se eu não me engano, um era mais da cidade, outro era mais do campo, um era mais fazendeiro. Cara, mas não tinha por que separar em 2 grupos, que eles viviam em paz. Mas o colonizador chegou e dividiu em grupos, justamente para colocar um contra o outro. E o simples fato da pessoa de fora ter dito que você é do A ou do B, te colocava, se você fosse do A contra o B e do B contra o A. Como que foram usados desse jeito? Eles jamais iam se unir contra o inimigo comum com essa tática. Enfim, muitas histórias tristes. Para onde quer que você olhe na história da humanidade tem morte, claro, mas muito porque a gente causa isso. A gente causa essas divisões, te causa. Não é aquela morte feliz a ser comemorada uma vida longa de uma pessoa, como os dançarinos lá do caixão. Ou como eu já vi em filme também no Japão, que eles fazem uma festa porque a pessoa teve uma vida completa. E uma outra área do museu, uma área grande por sinal, era dedicada ao Holocausto. Qualquer pessoa que não se adequasse naquele modelinho de raça superior, todo mundo que se opusesse ao sistema, fosse contra uma suposta raça superior. No meio da visita a essa área, tinha um vagão original da época, que foi usado para levar as pessoas para o campo de concentração. Eu fui uma das poucas pessoas que quiseram estar nesse vagão. Cara, eu não acredito em nada não, mas eu senti uma energia estranha naquele local. Não sei se isso existe ou se é coisa da nossa cabeça, porque a gente sabe a origem daquilo ali, sabe para que foi usado. Eu falei que esse episódio ia ser bad vibe. Enfim, vamos lá. Vamos, que o importante é passar e a gente debater essas questões. Na parte finalzinha, quase acabando a visita, tinha fotos de pessoas que viraram as costas para as outras. Justamente para você se questionar quem você seria naquele mural. Se você viraria as costas
pro que estava acontecendo, se você ia deixar de se posicionar, você ia fingir que não era com você. Porque é justamente na situação que as coisas acontecem. Eu não lembro quem disse, mas a gente vai botar aqui a frase, que o problema é o silêncio dos montes. Eu tenho medo de um dia chegar lá e ser aquela pessoa silente, que vira as costas. Ah, mas tem morte, a história toda do mundo, você fala a vida, do lado tem morte. Tortura sempre existiu. Quantas mortes, não é mesmo? Stalin, Hitler, Covid. Quantas mortes são necessárias pra gente se escandalizar? Se morrem 100 pessoas no acidente aéreo, você se escandaliza? E se morrem mais de 20 mil em poucos meses de uma doença? Porque as pessoas não estão respeitando a quarentena. Acho que eu consegui finalmente me posicionar mais ou menos, né? Acho que isso é uma prática, como tudo eu sempre falo que é uma academia diferenciada. Isso também é uma prática, acho que conforme a gente vai se abrindo a se posicionar, melhor fica. Já que vocês já sabem tanta coisa de mim, vai mais uma informação. Eu vou botar aqui o meu teste, o resultado do teste da bússola política. Na verdade eu já tinha feito esse teste antes, e agora eu refiz recentemente e eu tô me propondo a rever esse meu teste a cada 4 anos mais ou menos, que eu acho que é um prazo aceitável para você rever suas posições de vida, que podem ter mudado. E se vocês quiserem fazer esse teste também, vou botar o link aqui embaixo na descrição para vocês entenderem que posicionamento você tem. Até porque é bom, né? Antes de você se posicionar, você saber mais ou menos ter um autoconhecimento. Se você curtiu ou não curtiu, bota aqui embaixo. E se você quiser saber dos próximos vídeos, eu espero que mais tranquilos. Eu não quero fazer vídeos assim sempre. São muito complicados, são muito difíceis. E a gente já tem tanto medo pra vencer nessa vida, que eu quero parar pra me autoanalisar e falar sobre temas mais complicados, mas esporadicamente, não de forma tão frequente. Eu não tenho espírito pra fazer isso. Tem gente que posta todo dia. Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo. Espero que vocês também façam teste. Quiserem compartilhar aqui, compartilhem. Vamos ver como nós somos. O que nós pensamos do Estado, enfim, de outras situações da sociedade. É isso. Se você quiser ficar por dentro das novidades, se inscreve no canal. Não esquece o sininho. E é isso. Tchau, gente. Me despeço por aqui.